Professor Marco Aurélio Freire já está entre nós. Bora começar com a pesquisa? Vamos começar pela pesquisa. Tivemos agora divulgada uma pesquisa Quest sobre aprovação, reprovação do presidente Lula. E o detalhe é o seguinte: de todas as unidades da federação, em apenas 2 estados, o presidente Lula tem maior aprovação do que reprovação. E essa maior aprovação, ela é registrada aqui em Pernambuco e na Bahia. São os únicos 2 estados em que, numa eventual disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas se estivesse em condições de disputar, se essa disputa acontecesse, só em Pernambuco e na Bahia, Lula venceria Bolsonaro. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, pesquisa muito interessante essa da Quest, porque primeiro ela trabalha com os 8 principais estados do país que concentram 62% da população. Então não é uma pesquisa para o país todo, mas estadual, né? Outra coisa que você já trouxe é que os números para o Lula não estão nada bons. Agora, onde é que ele vai menos ruim? Talvez seja essa a expressão que deveríamos usar. Por quê? Porque em Pernambuco ele chega a 50% de reprovação, mas 49% de aprovação. Então tá ali aquele 1% apenas de diferença. Na Bahia, 51% de reprovação, porém 47% de aprovação. Mas vamos para o outro lado. Em Goiás, ele tem 70% de reprovação e 28% de aprovação. São Paulo é mais de 69% de reprovação também, só para ficarmos em alguns números. O que indica, né, que há uma crise mesmo de popularidade do presidente nesse momento, e ela está cada vez mais evidente, né, e cada vez mais séria, e com consequências políticas, justamente porque quanto mais se aproxima lá para 2026, mais fica claro que o governo vai patinando. E olha, um detalhe, se a gente pegar todas as pesquisas desde o dia 1 de janeiro de 2023, dia de entrada do governo, o governo só cai. Professor, passar os dados da pesquisa, ela foi realizada entre a quarta-feira, dia 19, e o domingo, dia 23. Foram entrevistados entre 1.104 e 1.482 pessoas. Os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, exceção do caso paulista, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E na tentativa de melhorar esse desempenho, o presidente já começou a tão falada reforma ministerial. Parecia que ela era falada, mas que não acontecia. Agora acontece a partir do Ministério da Saúde. A ministra Nízia Trindade compareceu ontem a um evento, a uma agenda com o presidente, um evento sobre vacina para dengue em dose única, desenvolvida pelo Butantan em São Paulo. Ela esteve nesse evento, depois teve uma breve reunião com o presidente e ali foi comunicada da demissão. Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, agora vai ser o ministro da Saúde. A vacina da Covid derrubou a ministra mesmo, professor? Olha, me parece que foi muito mais a da dengue, sabe, Renata? Porque ocorreu o seguinte: ela já vinha sendo fritada, como a gente diz no mundo político. Por quê? Primeiro porque Nízia entrou realmente a partir da questão da Covid. Ela era da Fundação Oswaldo Cruz, na época do governo anterior, e foi um aceno de Lula à comunidade científica. Mas ela não tinha, segundo os agentes políticos, ela não tinha os trejeitos da política. Não sabia lidar com o Congresso, tinha dificuldade de fazer aquele trâmite político do maior ministério do país, porque é o que tem mais recursos. Com isso, foi sendo fritada. Agora, ontem ocorreu um constrangimento, porque nesse evento que você falou, Vitor, ela foi muito aplaudida e para em seguida ser demitida. Isso criou um certo constrangimento. Agora, faz parte desse movimento de Lula de tentar fazer a reforma ministerial, que a gente falou até aqui ontem, por exemplo, e que ele está fazendo agora por fatiamento, né? Está fazendo toda fatiada. Começou pelo da Secretaria de Comunicação, o Paulo Pimenta saiu e o Sidônio Palmeira entrou, mas agora ele começa realmente por um ministério maior. Só que qual é o ponto? Alexandre Padilha vem para tomar o lugar, que esse ministério o PT não abre mão da saúde, pelo orçamento, como eu falei, mas quem vai ficar no lugar de Alexandre Padilha? Tem gente que defende que tinha que ser, por exemplo, Gleisi Hoffmann, que é do PT, mas ela tem dificuldade de trâmite no Congresso. Já também a outra linha do governo, outras alas que dizem, não, é melhor entregar ao Centrão. Deveríamos entregar essa
relação do governo, que faz o meio de campo entre legislativo e executivo, é esse Ministério das Relações Institucionais, deveríamos entregar ao Centrão. Mas ainda o governo não decidiu o que vai fazer. De qualquer modo, quanto mais a popularidade cai, mais a pressão aumenta. Enfim, é uma balança, né, com dois pesos. Essa questão da ministra Anísia, professor, acho que tem 2 pontos. O primeiro é que a ministra não é do ramo político. E eu até conversava ali na redação, eu achei uma deselegância ter deixado vazar a informação de que a ministra seria demitida com tanto tempo antes da demissão. Talvez isso tenha criado o constrangimento a que o senhor se referiu, né? Abriu a possibilidade para que os funcionários da ala técnica, aqueles que são envolvidos na saúde, tivessem a oportunidade de defender a técnica que estava ali na pasta. Agora vai ser substituída por um político, né? Então, acho que não merecia. Acho que a ministra, pelos erros, poderia ser sim demitida, mas por não ser política, por não estar acostumada a essa coisa de ser fritada, de ter anúncio de demissão antes de ser demitido, acabou por ser uma deselegância com ela, que aceitou o desafio, deu a cara para bater e estava ali à frente do Ministério. Agora, o que se fala é que a ministra não tinha o traquejo político, e o Ministério da Saúde tem muita, né, demanda do Congresso. Só que o Alexandre Padilha também tem dificuldade de relacionamento com o Congresso. Tanto é assim que ele sai das relações institucionais também por isso. Ele tinha dificuldades de se relacionar. O inimigo declarado dele era o antigo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Agora ele vai para a saúde. Isso não vai causar um problema também político no futuro para o governo, não, professor? Há uma possibilidade disso, inclusive porque ele já foi ministro da Saúde na época de Dilma. E ele é médico de formação, mas a dificuldade política do Padilha é evidente, tanto que tem um dado interessante. O governo o Lula, né, só conseguiu aprovar 14% de todas as medidas provisórias que fez. Só para dar um exemplo, o Bolsonaro passou de 50%, 59%, Michel Temer pouco mais. E o próprio Lula, na época do Lula 2, passou de 90%, assim como Fernando Henrique. Ou seja, o governo está sofrendo, e sofrendo muito no Congresso Nacional. Professor, só para a gente encerrar, né, essa popularidade em baixa, digamos assim, de fato, né, do presidente Lula, as denúncias contra Bolsonaro, essa história de golpe, parece que nada disso está influenciando, né? O pessoal está mesmo preocupado com a conta que não fecha para pagar os seus boletos, né? E o Bolsonaro, completando, Renato, o Bolsonaro tem conseguido influenciar o Congresso, né? Conseguiu defender, né, e colocar lá a líder da bancada evangélica que ele queria. Sim, duas questões, Renata. Realmente, a população está muito preocupada com a economia. O governo federal sempre lida com a economia. A sensibilidade é o bolso. Então, o bolso não vai tão bem, o governo é mal avaliado. E, no caso do governo Lula, pode ter alguma coisa para mostrar? Até tem, mas o problema é como faz isso. E como não faz bem, sofre 2 vezes. Esse é um cenário. A outra questão, você colocou, Vitor, das articulações. Bolsonaro, apesar de estar em queda jurídica, ele não está em queda política. Tanto que essa articulação de ontem, ele conseguiu aprovar o Gilberto Nascimento como líder da bancada evangélica, que pela primeira vez rachou por uma coisa inusitada. O Otoni de Paula, Ciril era o candidato do MDB do Rio de Janeiro, sempre foi por aclamação, ou seja, vai ser fulano e está tudo certo, mas o Otoni elogiou Lula no ano passado, e aquele elogio que ele fez pegou muito mal na bancada evangélica, que está mais ligada ao bolsonarismo. Só um detalhe do tamanho dessa bancada: ela tem 244 congressistas, 219 deputados, 25 senadores, e só 27 desses 244 apoiam Lula. Ou seja, é complicado para o governo articular ali. Um detalhe, o voto lá foi 117-61, e o Gilberto venceu, ele é de São Paulo, e vai comandar, mas venceu com voto bolsonarista em peso, que veio basicamente do PL, que é a maior bancada dentro da bancada evangélica. Só o PL tem 84 membros na Câmara. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade.